Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de desenvolvimento web em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos aprender como fazer o mapeamento de uma servlet, vamos aprender a trabalhar aí com os métodos init e destroy e também como manipular parâmetros de inicialização. Bom, na aula passada a gente viu aí o que é uma servlet e chegamos até a implementar aí uma servletzinha bem básica. Agora nós vamos entender como que a gente mapeia essa servlet na nossa aplicação para que a gente possa, enfim, rodá-la no nosso servlet container e ver aí sua execução. Então vamos ver como que a gente faz isso. Bom pessoal, então essa é a servlet que a gente tinha criado aí na aula passada. E eu havia então mencionado, que nós precisávamos aí fazer um mapeamento para que ela funcione. E para fazer esse mapeamento a gente precisa vir aqui em Web Content, WebInf, vamos abrir, e nesse arquivinho aqui WebXML, vamos abrir ele. Ele abre nesse formato aqui de tabela, a gente não vai querer editar, a gente vai querer editar como um XML mesmo. Então aqui tem a abinha Design e aqui a abinha Source. A gente vai na abinha Source e aí está o nosso arquivo WebXML. Se você não estiver vendo aí no seu projeto esse arquivo WebXML, é porque provavelmente você esqueceu de marcar aquela caixinha lá na última telinha de criação do projeto. Então, se isso aconteceu, não se preocupe, você vai chegar aqui dentro de WebInf, botão direito, e vai criar um novo arquivo XML. Tá? Você pode botar aqui File, New File. Aqui você digita o nome. Tá? Tem que ser esse nome, tá? WebXML, não pode ser outro nome. E Finish. Aqui ele não vai deixar eu colocar o Finish porque eu já tenho esse arquivo. Então, só fazer isso aqui dentro de WebInf. Não é dentro de lib, tá, gente? Se fizer dentro de lib, tá errado. Não vai funcionar. Então, tem que ser dentro de WebInf. WebXML. E aí, vocês coloquem esse conteúdo aqui. Na verdade, não precisa desse conteúdo todo. O que a gente tem aqui? Falando a grosso modo, a gente tem um XML de configuração. E a única configuração que tem inicialmente quais as páginas home, quais as páginas que vão ser chamadas quando a raiz do site for carregada. Então, quando eu carregar o site, eu vou tentar chamar um index.html. Se não existir, eu tento index.htm. Se não existir, eu tento index.jsp. E assim vai, default. Então, assim, para a gente aqui, vamos deixar apenas como lista de boas-vindas, o index.html mesmo. Dificilmente a gente tem, às vezes tem um home.html, mas hoje em dia se usa mais o index.html mesmo. Se vocês quiserem configurar um outro, mas às vezes pode ter um home.html também. Basta vocês virem aqui e colocarem home.html. Não tem problema nenhum. Tá? E se vocês tiverem certeza que sempre será home.html, é só colocar aqui no lugar do index e deixa um só. Beleza? Então aqui, esse é o nosso arquivo inicial. Então quem for criar o XML na mão, crie o WebXML e coloque esse conteúdo aqui. Tá? Lembrando que tem alguns parâmetros aqui para frente. Vou dar uma quebrada aqui para que vocês possam ver aí todos eles. Que não fique nada escondido aí, tem bastante parâmetro que a gente tem que colocar. Vou pular essa string aqui, tá? Só que aí vocês podem, ao invés de ficar dando um monte de enter, vocês escrevam direitinho como estava antes aqui, tudo na frente aqui, tá? Só coloquei isso aqui para que vocês possam ver o texto todo. Quem precisar escrever, escreve aqui e não tem erro, tá? Depois vocês voltem aí colocando aí um na frente do outro, aí, cada um desses atributos,
porque não nos interessa ficar olhando para eles aí toda hora. A gente só vai estar interessado no conteúdo que vai estar no corpo aí do XML. Passar a versão aqui. E aí está tudo certinho agora. Todos os atributos aqui colocados. E beleza. Mas e aí? Né? Entendemos que isso aqui vai chamar o arquivo quando o site for carregado, né? O que ele vai tentar chamar, mas e aí, até agora, né, não sabemos como que a gente faz para botar a nossa servlet para funcionar. Para colocar a nossa servlet funcionar, a gente vai usar duas tags, tá? A gente vai usar uma tag servlet e uma tag servlet mapping. Então, qual a ideia? Vamos primeiro definir a tag servlet aqui, ó. Então, o espaço que a gente vai usar para mapear as nossas servlets é esse aqui, ó, depois da lista de boas-vindas, né, que usualmente a gente coloca, a gente declara a tag servlet. Dentro da tag servlet, a gente vai ter duas subtags, tá? A tag servlet name e a tag servlet class. Aqui. Servlet name é o nome que a gente vai dar para a nossa servlet aqui nesse ambiente de configuração, tá? Não precisa ser o mesmo nome da classe, tá? Não há essa necessidade. A gente pode dar um outro nome, né? A gente pode dar um nome, sei lá, de principal, por exemplo. E aqui a gente diz qual a classe está com o nome totalmente qualificado, ou seja, incluindo o pacote que ela está. Então aqui a gente vai escrever, ó, servlets, que é o pacote, ó, o pacote que eu criei, servlets, ponto, e agora sim o nome da classe, main servlet. Tá? Então aqui a gente cria, né, no ambiente de configuração a nossa servlet. O próximo passo agora, então, é mapear essa servlet. E aí a gente escreve aqui, ó, servlet mapping. E dentro da tag servlet mapping a gente também tem duas subtags, tá? A servlet name, e aí aqui, como a gente quer mapear essa servlet aqui, ó, a main servlet, que a gente deu o nome de principal, esse name aqui tem que ser exatamente o que está aqui no nome da servlet, então tem que ser principal, tá? Não pode ser outro nome. E aí a gente tem aqui o URL pattern, que é a outra tag. O URL pattern é o caminho, ou seja, que a gente vai digitar lá em cima no navegador, tá? Na verdade, o subcaminho, que a gente tem o caminho do projeto, barra esse caminho aqui. E aí eu quero acessar essa servlet quando eu digitar barra principal depois do meu endereço. Tá? Então, toda vez que eu acessar, né, o barra principal lá em cima na barrinha de endereço do navegador, eu vou ser mandado para a servlet main servlet, tá? Que é a principal. Então é só essa atenção, tá? Casar esse nome aqui com esse nome aqui no mapeamento, né? Isso é muito importante. Aqui a gente só deu um nome para a nossa servlet no ambiente de configuração e aqui a gente de fato mapeou. Quando chamar esse endereço aqui, eu chamo a servlet principal. Mas quem é a servlet principal? Eu vou lá na tag servlet, é a main servlet que está dentro do pacote servlets. E aí a coisa funciona, tá? Vale lembrar também que a gente pode ter vários endereços, tá, para a mesma servlet. Eu posso ter outra servlet mapping aqui, tá? E coloco novamente servlet name principal, tem que ser o nome da servlet que eu quero. E o URL pattern tem que ser também, não, aqui você escolhe outra URL para acessar a mesma servlet, né? Por exemplo, main. Quando digitar main, vai acessar a main servlet, que é a principal. Pode ter também subcaminhos, tá? Eu posso colocar aqui main principal. Então, quando acessar aqui main principal, eu vou acessar essa servlet aqui, que é a main servlet. Quando eu acessar a principal, só também vou acessar a mesma coisa.
tá? E eu posso ter, se eu quiser mais um, posso digitar mais um servlet mapping aqui e vai funcionar da mesma maneira, tá? Então, esse é o arquivo de configuração. Tá? A gente salva ele agora. Às vezes demora um pouquinho para salvar. Beleza, salvou o arquivo. Nossa configuração está pronta. Agora sim a gente pode rodar a nossa servlet, né, e ver se vai dar tudo certo. Então o que eu faço? Eu venho aqui no Run, na setinha, Run as, Run on Server. Ele vai perguntar a versão que eu desejo rodar. Boto o Tomcat 9, aqui está o projeto que eu vou rodar, projeto Servlets, Finish. E aí então ele está mostrando no console aqui a carga do servidor. Está pedindo permissão, vou permitir. E olha aqui, ele já abriu um navegadorzinho dentro do Eclipse e mostrou para a gente o retorno, que é justamente o que a gente tinha colocado lá na servlet. Ó. Esse texto era mandado como resposta, então o navegador recebeu essa resposta e exibiu na tela. Então aqui a gente tem um navegadorzinho. Lembrando, gente, que a ideia aqui é a seguinte, ó, a gente sempre tem, né, o HTTP localhost, que é o host do nosso próprio computador, a gente está rodando localmente, na porta 8080, que a gente configurou lá por Tomcat, a porta padrão. Aqui o nome, então é sempre assim, localhost 2.8080 barra o nome do teu projeto, aqui o meu é projeto servlets, ó, nome do projeto aqui, projeto servlet, barra, e aí sim o que você colocou aqui no web.xml, ó. Nesse caso ele abriu com principal, tá? Se eu colocar o outro que é main principal, ó, barra main principal, ele vai funcionar também. Ó. Agora, se eu botar outra coisa, sei lá, só main, não vai encontrar, porque não está mapeado. Tá, gente? Então, assim, uma outra coisa também. Embora a gente possa rodar aqui no Eclipse, nesse navegadorzinho, muitas coisas podem não funcionar aqui, porque é um navegadorzinho, né, limitado, navegador basicão mesmo, não tem muito recurso. Então, a gente pode ir num navegador, né, vamos colocar assim, que é um programa feito para navegar, como Google Chrome, Firefox, o Opera, enfim, esses navegadores, e abrir o nosso projeto lá também que vai funcionar. Eu vou dar um exemplo aqui, abrindo no navegador. Aqui a gente está no navegador, ó. O que a gente faz? Como eu falei com vocês, a gente pega http localhost 8080, tá? Barra o nome do nosso projeto, que nesse caso aqui é projeto servlets, barra aí o que a gente colocou lá no URL pattern, tá? Principal. Enter. Olha aqui, seja bem-vindo. Então eu recomendo que vocês testem aí os projetos de vocês no navegador real mesmo, tá? Evitem usar o navegadorzinho do Eclipse porque ele pode dar algum problema, tem problema com relação a cache. Se vocês repararem também que vocês estão atualizando o projeto, mas ele não está surtindo efeito, pode ser um problema de cache, né? Então aí você pode tentar, né, ir aqui no botão direito inspecionar no navegador de vocês, aí vocês vêm aqui em Network e colocam, ó, Disable Cache. E aí com essa abinha aqui aberta, né, vocês podem diminuir ela, vocês recarreguem aqui a aplicação de vocês, que ele vai desprezar o cache, tá? E vai carregar ela do zero. Aí também aqui funciona aquele outro mapeamento que a gente fez, que foi o main barra principal. Olha lá, ó, seja bem-vindo de novo. Outro mapeamento qualquer não vai funcionar. Olá, não encontrado.
Então, galera, é assim que a gente faz para criar, né, para a gente definir as nossas servlets e também para a gente executar e testá-las, tá? Então, é esse o processo básico que a gente sempre vai usar quando nós fizermos aí uma servlet, quisermos testá-la, né? Então, façam sempre o teste aí no navegador para evitar qualquer tipo de problema. Às vezes você já resolveu o problema, aí está aqui no navegadorzinho do Eclipse tentando, e você está vendo uma coisa que não é o que você queria, mas na verdade é porque estava em cache nesse navegadorzinho aqui. Então procurem sempre fazer os testes aí no navegador real. Para coisa básica pode usar, tá? Mas como regra geral usem o navegador. Bom, a gente já sabe que uma servlet nada mais é do que uma classe Java. E muitas vezes a gente precisa, né, em uma classe, para garantir a consistência de um objeto daquela classe, a gente precisa fazer alguma programação, ou seja, implementar alguns comandos no construtor daquela classe. Então, a ideia é que no ato da criação daquele objeto, essas operações sejam executadas e mantenham aí a consistência do objeto do jeito que, com as regras que nós, os programadores, determinamos. No entanto, no caso específico das servlets, né, os construtores eles já executam, né, como vamos sempre chamar aí o construtor da classe HTTP Servlet, eles já executam diversas operações inerentes ao funcionamento da servlet lá no servidor de aplicação ou no servlet container. E por isso não é uma boa prática a gente ficar escrevendo no construtor da nossa classe. Ah, mas então como que eu vou fazer alguma operação se eu quiser que ela seja realizada quando a servlet subir no servidor de aplicação? Quando ela começar a rodar lá no servidor, como que eu vou executar essas operações? Para isso, as servlets elas possuem um método init. O método init ele tem justamente esse papel, executar comandos quando a servlet é inicializada. E ele já garante que a servlet está totalmente inicializada, com todas as operações executadas, pronta para começar, aí ele executa o seu comando. Coisa que se você fizesse no construtor, não necessariamente você tem a garantia de que tudo já está adequado para que você possa executar os seus comandos. Então, assim, por isso não se deve usar o construtor, porque você não sabe se o servidor de aplicação já está totalmente preparado, a servlet está 100% online no servidor para que você execute comandos no construtor. Então, execute sempre os comandos no método init. Os comandos que você executaria no construtor, executa no método init e você não vai ter problema. Uma consideração muito importante no método init é que ele sempre deve chamar o método init da classe mãe, né? Nesse caso da HTTP Servlet, através do super, porque o método init lá também executa alguns comandos importantes na inicialização da servlet. Então, a primeira linha do nosso código a gente tem que chamar, né, essa inicialização da classe mãe também. Enfim, vamos ver aí como que a gente faz isso na prática na nossa servlet. Bom, pessoal, então a gente está aqui com a nossa servletzinha e agora a gente vai criar nela o método init. Para criar um método init, a gente escreve public void init. E aí aqui esse método ele recebe, tá, um parâmetro do tipo servletConfig. O servidor de aplicação vai passar esse parâmetro também. E ele lança, né, pode lançar uma servlet exception. Então esse aqui é o método init. É necessário que na primeira linha do método init a gente chame o método init da classe mãe, que é a classe HTTP Servlet.
Então a gente precisa sempre na primeira linha do init chamar o super init, passando o objeto config. Porque antes da gente executar os nossos comandos de inicialização, a gente precisa garantir que os comandos que vão ser executados aí pela HTTP Servlet realmente ocorram. A gente sabe que na HTTP Servlet tem inicializações próprias, inerentes à classe Servlet. Então a gente precisa garantir que esses comandos sejam executados. E aí para isso a gente chama o super.init, e aí ele vai executar primeiro esses comandos, depois os nossos. Tá? Então sempre aí, por regra, chamem na primeira linha o super.init. E agora a gente usa então os comandos para inicializar o que a gente quiser aqui. Tá? Então o init ele vai ser sempre executado quando a servlet entrar em operação no servidor. Antes dela começar a receber requisições, o init vai executar todos os comandos que estão aqui e depois ela começa a receber as requisições. Tá? Então tudo que eu escrevi aqui vai ser executado assim que a servlet for iniciada. Então vamos supor que eu queira aí garantir o cálculo do número de requisições que a minha servlet recebeu. Tá? Então vou criar aqui um atributo private int número requisições. Criei um atributo e aí aqui na inicialização o que eu faço? Eu inicializo ele com 0. Porque assim que a servlet entrar em operação, esse atributo zera, e aí naquela seção da servlet no servidor, ela vai contar o número de requisições. Tá? Então a gente pode fazer dessa forma. Mas eu poderia inicializar aqui também. Poderia, só que o problema é que quando a gente inicializa aqui, essa inicialização ocorre quando a servlet é executada, quando o objeto da servlet é criado. Tá? E a gente não conhece a manipulação dos objetos pelo servidor de aplicação, né, ou pelo servlet container. Pode ser que ele não destrua o objeto, pode ser que ele mantenha o objeto ali e o bot online, depois bot offline não destrua. E se isso acontecer, eu nunca vou zerar esse valor aqui, eu vou ficar contando ele indefinidamente, né, até o servidor descer. Então, assim, para garantir isso, então a gente executa os comandos de inicialização no init, porque a gente sabe, isso vai ser executado quando a seção da servlet, ou seja, quando a servlet entrar em operação. Não importa se é o mesmo objeto, se aquele objeto não for destruído, enfim, mas eu estou garantindo que isso aqui vai ser feito na inicialização. Tá? E aí, para a gente também não beleza, vai inicializar, para a gente ver isso acontecendo, né, ver que isso realmente executa, vamos agora colocar aqui uma impressão no console, escrevendo servlet iniciada. Então, quando a servlet subir no servidor, vai executar esse método e aí vai aparecer essa mensagem aqui no console para a gente. Beleza? Vamos ver se funciona. Então, vamos aqui em run on server. Ele está pedindo para salvar, acabei esquecendo de salvar, a gente salva sem problemas. Finish direto aqui. Tá aqui inicializando e olha aqui, servlet iniciada, ou seja, ele imprimiu no console. Então, antes de começar a receber as requisições, ele exibiu servlet iniciada. Tá? Então, aqui nesse momento, ele terminou de executar o init, que essa era a última linha. Beleza, galera? Então esse aí é o funcionamento do método init. E assim como a gente tem o método init, né, que nos permite executar comandos na inicialização da servlet, nós temos também um outro método que nos permite executar comandos na finalização da servlet.
Então, quando a servlet ela é desalocada do servidor de aplicação, ou seja, ela vai sair do servidor de aplicação, porque ela não vai mais ser usada naquele momento, então é chamado o método destroy. Então, no método destroy, a gente pode desalocar objetos, gravar relatório de bug ou de atuação, efetuar registro no banco de dados ou qualquer outra operação que a gente deseja fazer quando a servlet finalizar a execução dela no servidor. Então, esse método ele tem essa utilidade. Tá? E pela mesma razão também do método init, o método destroy, ele precisa chamar o super destroy, ou seja, ele precisa chamar o destroy da classe mãe na primeira linha dele, para que os códigos de finalização da servlet que foram declarados lá na classe mãe, na HTTP servlet, sejam executados antes das nossas finalizações, porque os códigos nativos eles são naturalmente mais importantes. Então vamos ver agora aí na prática um exemplo de como a gente usa o método destroy na nossa servlet. Bom pessoal, vamos agora então criar na nossa servlet o método destroy. Tá? O método destroy ele é escrito, assinado como public void destroy. Ele não recebe o parâmetro, tá pessoal? E também não lança exceção, não tem essa possibilidade aqui no destroy. E aí, assim como no init, nós precisamos no destroy também chamar o super.init, porque o super.destroy, perdão, a gente precisa chamar o super.destroy. Por quê? Porque existem finalizações próprias da classe HTTP servlet, tá? Na hora que a nossa servlet foi iniciada, existem coisas inerentes à própria servlet em si que precisam ser finalizadas. E a gente precisa garantir que isso aconteça para que tudo funcione corretamente. Então a gente chama aqui o super destroy, ou seja, o destroy da classe mãe, que é a HTTP servlet, tá? Para garantir que tudo ocorra aí como deve ser. E agora então a gente pode fazer as nossas finalizações. A gente pode executar qualquer comando aqui que vai acontecer quando a servlet for ficar offline, ou seja, for descer do servidor. Então, antes de descer do servidor, a servlet para de receber requisições, ela executa o que está dentro do destroy e depois então ela desce do servidor e fica offline. Então esse é o processo. Então antes dela ficar offline, ela vai executar tudo que está aqui. E aí aqui a gente pode salvar arquivo de log, pode fazer salvar alguma coisa no banco de dados, fechar algum manipulador, enfim, tudo que a gente precisar fazer quando a servlet for encerrada. Aqui nós vamos imprimir, para a gente ver o destroy funcionando. A gente vai imprimir aqui o número de requisições. Tá? Vamos imprimir na tela, no console, o número de requisições. A gente acabou não contando, as requisições no método service. O método service ele é executado quando uma requisição chega. Então vamos aqui fazer o seguinte, this.número de requisições mais. Toda vez que chegar uma requisição, ele vai somar 1 aqui no número de requisições. E aí, quando a gente finalizar, vai ser impresso aqui no console o número de requisições. E vamos imprimir também servlet finalizada. Para a gente ver aqui tudo acontecendo. Vamos colocar aqui também na frente para ficar bonitinho. Número de requisições. Meus pontos. Concatenamos. E tá show de bola. Então, sempre que a servlet for encerrada no servidor, isso aqui vai ser exibido. Vamos ver se isso funciona realmente? Então, vamos lá.
run as, run on server, finish, ok. Vamos restartando aí. Nossa servlet foi iniciada, ó. Ela está aqui constando. Vamos fazer algumas requisições. Vou dar Enter aqui algumas vezes. Beleza. Então fiz algumas requisições aqui. Eu só dei o Enter, porque quando eu chamo a servlet, né, já estou fazendo uma requisição via GET. Né? Então, fiz algumas requisições aqui. Agora vamos encerrar, tá, o servidor, e aí ele vai encerrar a nossa servlet também. A gente vai reparar no console se vai aparecer aí as informações que a gente programou lá no destroy. Vamos chegar aqui, ó, stop. Vamos olhar para o console agora, ó, ele fez a finalização e está aqui, ó. Quando ele finalizou a nossa servlet, que foi nesse ponto aqui, ele imprimiu, ó, teve 6 requisições, né? Eu dei ali o Enter 6 vezes e apareceu servlet finalizada. Então aqui a nossa servlet, né, ela saiu de execução do servidor, depois ele terminou de tirar o servidor, né, o resto dos serviços do servidor de operação. Então a gente vê que realmente funciona, tá? O método destroy. Então, galera, é assim que a gente faz aí para usar o método destroy nas nossas aplicações. Bom, e agora a gente vai falar de parâmetros de inicialização na servlet. Parâmetros de inicialização, eles são informações, né, por isso parâmetros, que são passadas para a servlet no momento que ela é instanciada, né, que ela sobe no servidor de aplicação. Então, o que acontece? O servidor de aplicação ele vai transmitir essas informações que já foram pré-definidas por nós, programadores, para a servlet no momento que ela sobe lá no servidor. Bom, para a gente passar essas informações, a gente vai usar tags aí lá no web.xml, aquele mesmo arquivo que a gente fez o mapeamento. Vamos ver então como que a gente trabalha e manipula parâmetros de inicialização na nossa servlet. Bom, pessoal, então para a gente passar parâmetros de inicialização para a nossa servlet, né, que são os dados que são fornecidos aí à nossa servlet quando ela sobe no servidor, a gente tem que vir aqui, ó, no web.xml. Então a gente vem aqui, escolhe qual a servlet que eu quero passar os parâmetros. Nesse caso, eu quero passar parâmetros para a servlet principal, né, para essa que está aqui. A gente só tem uma também, né? Se eu tivesse outra, eu poderia passar aí parâmetro para uma, para outra, enfim. Então, primeiro eu escolho a servlet que eu quero, tá? Então, a tag da servlet que eu quero é essa aqui. O que eu faço? Ó? Depois aqui do servlet class, eu crio uma tag chamada initParam. Tá? E aqui eu tenho duas subtags, o param_name, tá? Que sempre é isso, é o chave valor, o nome é a chave. Então vamos colocar aqui servidor, tá? O nome do servidor. E eu tenho param_value, Apache Tomcat. Tá? Aqui eu coloquei o nome do servidor como parâmetro de inicialização. Então aqui eu estou passando um parâmetro para essa servlet aqui, ó. Ele está dentro das tags dessa servlet. Então eu estou passando aqui um parâmetro chamado servidor com valor Tomcat. Quero passar um outro? Beleza, dou um Enter. Aqui fora desse initParam, eu vou criar outro initParam. Crio outro e mesma coisa, param_name. Agora eu vou colocar aqui administrador. E param_value Otávio. Aqui eu passei então um outro parâmetro. Tá? Então estou passando dois parâmetros para essa servlet aqui. Tá? Salvo meu web.xml.
E aí, a partir de agora, quando a minha servlet for carregada no servidor inicializada, esses parâmetros vão ser passados para ela. Ah, mas e aí, como é que eu faço para pegar esses parâmetros lá dentro? Para pegar os parâmetros dentro da servlet, a gente pode pegar através do objeto servletConfig, tá? Que fica aqui no método init, ou em qualquer outro método da classe através do método this.getServletConfig. Tá, vamos pegar aqui primeiro no init, tá? Vou criar dois atributos aqui, ó, private string servidor e também um administrador, tá? Dois atributos do tipo string que vão receber os nossos parâmetros lá. E aí o que eu faço? Ó, eu posso vir aqui no init, né, que é a forma mais usual, e coloco aqui, ó, this.servidor, tá, que eu vou pegar o nome do servidor, é igual a config, que é esse objetozinho aqui, ó, que está sendo passado pelo servidor de aplicação, né? É nele que estão aí os parâmetros de inicialização, getInitParameter. Então, getInitParameter nos dá o parâmetro. E aí, o que eu passo? Eu passo aqui o nome do meu parâmetro. Tá? Então, o nome do parâmetro que eu vou colocar aqui no getInitParameter tem que ser exatamente igual ao que eu coloquei aqui no paramName. Então, se eu quiser pegar aqui o valor Apache Tomcat, eu tenho que digitar ali servidor. Se eu quiser pegar o valor Otávio, eu tenho que pegar aqui o administrador. Então, aqui eu quero servidor, então vou digitar aqui servidor, tá? Porque está escrito assim aqui, ó, paramName servidor. E vou agora pegar o outro parâmetro, this.administrador igual a config.getInitParameter administrador. Feito isso, ó, eu peguei os dois parâmetros de inicialização e coloquei em atributos aqui, tá? Vamos agora fazer o seguinte, ó, quando chegar uma requisição para a gente, o que a gente vai fazer? Vamos imprimir esses métodos aqui. Vamos imprimir esses dados que chegaram aqui, o administrador e o servidor. Ao invés de seja bem-vindo, vamos escrever o seguinte aqui, ó. Administrador, dois pontos, espaço, mais, a gente pega o atributo, this_administrador, mais, a gente dá um espaço, servidor, dois pontos, jogar aqui embaixo, servidor, mais this.servidor, que são os valores que eu peguei aqui dos meus parâmetros de inicialização. Então, como o método init ele é executado no início, ele vai já de cara pegar esses valores antes da servlet começar a receber a requisição, vai jogar esses valores para os meus atributos, e aí eu posso acessar aqui dentro do método service. Tá? Então aqui agora eu estou exibindo, né, o nome do administrador e o nome do servidor. Vamos ver se vai funcionar direitinho. Vou aqui, run as, run on server. Finish, vamos rodar. E aí, ó, já apareceu para a gente, ó, administrador Otávio, né, o valor que está aqui no web.xml que eu passei, e servidor Apache Tomcat. Tá? Então funciona, né, eu posso usar esses parâmetros aí para passar dados, né, para o servidor, para a servlet na inicialização. A outra forma, sem ser pelo init, aí a gente pode fazer em qualquer método, tá? Vou apagar aqui. Eu nem vou criar atributo agora, vamos deixar sem atributos. Tá? Essa forma aqui, né, embora possa ser usada, né, ela até ajuda nos termos de não ter que ficar criando atributos, nada disso,
mas não é tão comumente usada, mas ela pode e funciona, tá? 100%. Então o que eu faço aqui, ó? Eu posso pegar direto o parâmetro aqui. Tá? Poderia criar uma variável local, colocar também, não tem problema nenhum. Vou pegar direto aqui, ó, get, melhor, vamos criar uma variável aqui para ficar bem organizadinho, tá? Senão vai ficar muito embolado. Vou criar uma variável aqui do tipo servletConfig, tá? Chamar de config aqui. E essa variável eu vou receber através do método this.getServletConfig. Então esse método aqui, this.getServletConfig, ele nada mais faz do que pegar essa mesma configuração que a gente recebe no init aqui e jogar para esse objeto meu. Porque aqui a gente não recebe isso por parâmetro, mas a gente pode pegar, isso já fica num atributo aqui da classe mãe, né, o HTTP Servlet. Então a gente pega essa configuração e agora a gente pode usar ela aqui, ó. A gente pode pegar config.getInitParameter servidor, tá, que é a chave lá. Não, aqui é administrador. E aqui a gente faz a mesma coisa, config.getInitParameter servidor. Tá, galera? E vai funcionar igualzinho. Ele está pegando aqui direto. Só que agora eu não precisei, né, lá no init, preencher os atributos e tal para poder colocar aqui. Eu peguei o config direto aqui no método service. Então vocês têm que analisar qual abordagem vocês desejam usar. Poderia jogar também esses caras numa variável local aqui, exibir, enfim. N maneiras da gente fazer. Vou rodar aqui run on server. Vou salvar. Finish. Ok, vou inicializar o servidor. E aí, ó, funcionou exatamente igual. Tá? Então esses são os dois caminhos que a gente pode usar. Tá? A gente pode pegar direto aqui no init através desse objeto que chega por parâmetro, ou a gente usa o método getServletConfig que retorna um objeto config para a gente usar e pegar, né, via getInitParameter o parâmetro de inicialização que a gente desejar. Beleza, galera? Então é assim que a gente envia parâmetros, né, e trabalha com ele dentro das servlets, parâmetros de inicialização. E é isso, galera. Nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que todos os conceitos que a gente estudou na aula de hoje tenham ficado muito claro para vocês, que vocês tenham pegado aí como que a gente faz o mapeamento da nossa servlet, como que a gente usa o init e o destroy e como que a gente também manipula parâmetros de inicialização. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.